No programa de hoje você vai conferir: moradores do bairro Pestana denunciam o descaso do poder público. Escritor e militante César Batiste participa de debate em Pelotas. Documentário mostra os bastidores da participação do governo dos Estados Unidos em golpe militar no país. Eu sou o Clóvis Rogério e esse é o programa Nossa Luta do Sindicato da Alimentação de Pelotas. No quadro A Voz do Povo, abrimos espaço para a comunidade se manifestar a respeito dos problemas em sua localidade. Nessa edição, entrevistaremos moradores do bairro Pestana. Acompanhem com a gente. Eu sou moradora daqui do bairro Pestana, já fazem 32 anos que eu moro aqui. A gente sempre tem bastante dificuldade, inclusive com as valetas, que não são todas tapadas. Existe dificuldade da luz, que os postes estão com falta de luz, permanecem mais escuros. Né? E fica ruim, difícil para que os ônibus passem, né? A gente tem dificuldade. Agora está melhorando mais um pouco, que o negócio da assistência policial tem vindo mais seguido, mais frequente aqui na vila. Isso aí também faz bastante falta para a gente, moradores daqui. Tem gente que trabalha de noite, tem muitas gente pela rua. Nem todos são com boas intenções, né? Então a gente se preocupa. E o demais, para mim, é isso aí. Tem mais algo, assim. Eu, graças a Deus, não tenho precisado tanto, mas sempre tem bastante dificuldade. A gente precisava que fosse mais acolhido o bairro mesmo, tapar essas valetas que estão expostas ainda, né? Para mim, eu acho que era isso aí, já dava uma boa melhorada. A gente tem aqui dificuldade também com a poeira do ônibus, que agora passa aqui nessa rua 10, né? E é uma poeira horrível. Mas a gente espera que melhore, né? O poço é aquela dificuldade. Se a gente não vai muito cedo para lá, dependendo da situação que a gente precisa, tem que ir bem cedo para lá para conseguir ficha. Eu não me queixo por isso, porque até dormir lá quando é preciso, eu já saio para garantir a minha necessidade, eu já vou bem cedo. Teve dias que eu fui para lá pro postinho até meia-noite, meia hora por aí assim. Agora foi o dia 3 de março, que não estava a faculdade funcionando. Então eu fui para lá meia hora, precisava de uma ficha com emergência e dormi lá. Agora, nessa época, que está saindo bastante ficha, mas no início, aí, janeiro, fevereiro, março, é bem difícil. Não, os médicos, depois que a gente consegue a ficha, graças a Deus a gente consegue ser bem atendido, mas até conseguir tem que fazer isso. A dificuldade é nessa época, no mês de janeiro, fevereiro, se não dormir no postinho, não se consegue ficha. Tem dias que eles deixam a ficha agendada e se a gente adoecer de noite, são 3 fichas. Como foi nessa época que eu fui lá, era 3 fichinhas que tinha. Eu fui para lá para garantir essas 3 fichas, eu fui meia hora. Aí eu consegui. Fiquei dormindo lá. Eu moro aqui há 5 anos, o nosso bairro aqui é péssimo. O prefeito cuida mais do centro, agora o nosso bairro aqui está péssimo. Getúlio Vargas, o Pestana, tá braba a coisa. Sarjeta aí, a sarjeta está toda entupida, mas ele cuida mais do centro. E nós temos abandonado. Então, eu sou moradora há 30 anos do bairro Pestano e a denúncia aqui é que no bairro Pestano tem 2 creches e essas 2 creches abrangem as crianças do bairro Getúlio Vargas, do Eldorado, que é um bairro novo, das casinhas que fica perto do aeroporto, dos apartamentos do Pestano e mais o Pestano. Então são 5 bairros que tem 2 creches para abranger esses 5 bairros, então não comporta, tem muitas crianças fora das creches por causa
desse número pequeno. Então cada bairro deveria de ter no mínimo 2 creches para poder comportar o número de crianças que existe. Então muitas mães são desempregadas, não conseguem trabalhar porque não tem onde deixar os seus filhos, porque tem que pagar para deixar os filhos. Então o governo municipal deveria de estar construindo creches. Essa foi mais uma produção da Voz do Povo. Participe conosco, denunciando o descaso do poder público. Nosso e-mail é nossaluta1.tv@gmail.com. O escritor e militante César Battisti participa de um debate em Pelotas, organizado pelo Instituto Mário Alves, no dia 14 de junho, às 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores. Ele falará sobre o seu mais recente livro, Minha Fuga Sem Fim. Confira a entrevista do sociólogo Lauro Borges, que fala sobre a participação do militante na cidade. Então, o Instituto Mário Alves, juntamente com a editora Martins Fontes, estará realizando agora, no mês de junho, uma atividade de lançamento do novo livro do César Battisti, chamado Ao Pé do Muro, que é uma trilogia, né? Esse é o livro final dessa trilogia, e onde ele conta experiências dele de contatos com outros parceiros dele na prisão. Ele teve 2 anos detido na prisão da Papuda, no Distrito Federal, e esse livro conta um pouco dessa história. E o nosso contato com o Battisti aconteceu no Fórum Social, agora realizado em janeiro, em Porto Alegre, Fórum Social temático, onde nós estivemos participando de uma atividade onde o Battisti estava e conhecemos ali, apesar de já ter acompanhado um pouco durante o período do julgamento, do período da pedido de extradição dele pelo governo italiano, nós acompanhamos lá essa atividade, tivemos contato mais com a história dele, e aí fizemos o contato com ele, manifestando nosso interesse de realizar uma atividade aqui em Pelotas, no sentido de poder também esclarecer as pessoas, dar espaço para que ele pudesse contar um pouco da sua história, uma vez que durante o seu pedido de extradição, a imprensa, a grande imprensa brasileira, fez um serviço, como está acostumado a fazer, somente colocando o lado do governo italiano, e que pedia extradição e não dando espaço para a defesa do Battisti. O que aconteceu com o Battisti na Itália foi durante um período conturbado da Itália, onde havia grandes conflitos entre a extrema esquerda e a extrema direita, um governo que vinha, um país que vinha de anos de ditadura, sob o fascismo, e dentro desse contexto, o Battisti, que não estava mais na Itália, que tinha conseguido fugir quando ia ser preso, foi julgado à revelia, através do depoimento de uma pessoa que militava com ele, que na época fez um acordo de delação premiada. Então, através dessa história dele, nós conhecendo melhor isso, nós queríamos então trazê-lo a Pelotas, e isso está se oportunizando agora, quando ele está fazendo o lançamento desse livro, Ao Pé do Muro, e ele está então indo a várias cidades do país realizando esse lançamento. E aqui em Pelotas, então, o Instituto Mário Alves está promovendo essa atividade, que contará ainda, com, além do lançamento de uma fala do Battisti sobre a obra dele, contará com a presença do jornalista Edu Jacques, que vai fazer uma explanação sobre um trabalho realizado por ele, que é uma análise da cobertura da mídia brasileira no caso Battisti. E essas atividades ocorrerão no dia 14 de junho, que é uma quinta-feira, a partir das 19 horas na Câmara Municipal de Vereadores, que fica na rua 15 de novembro, 207. Então nós queremos aproveitar esse momento para convidar a todos aqueles interessados em conhecer a história do Battisti e a obra dele. Ele é um escritor já bastante reconhecido na Europa. Quando ele saiu da Itália, ele morou um período no México e depois morou vários anos na França. Na França ele se tornou um escritor bastante conhecido,
um escritor cujo talento foi reconhecido pela crítica, e essa é uma oportunidade dos brasileiros, e em especial aqui dos pelotenses, poder conhecê-lo e a sua obra. Então nós fazemos esse convite para que esteja conosco nesse lançamento, no dia 14 de junho, a partir das 19 horas, na Câmara Municipal de Pelotas. O horário de funcionamento do Instituto Mário Alves é de segunda a sexta, das 13 às 19 horas, e o nosso telefone é 3025-7241. A Comissão dos Direitos Humanos do Senado aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei que inclui o Código Civil, a união estável entre homossexuais e a futura conversão em casamento. Veja na reportagem da TV dos Trabalhadores. A união homoafetiva entre casais homossexuais poderá ser reconhecida como união estável pelo Código Civil. É que a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa aprovou hoje em Brasília o projeto de lei da senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo. O projeto define como entidade familiar a união estável entre duas pessoas, configurada na convivência pública, contínua e duradoura. A senadora Marta Suplicy explicou que o projeto apenas leva para o Código Civil a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. O STF reconheceu a união homoafetiva no Brasil em maio do ano passado. A senadora Lídice da Mata, do PSDB da Bahia, apresentou parecer favorável à matéria, que segue agora para a votação final na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ. Se aprovada, a matéria segue para a análise da Câmara dos Deputados. Confira o primeiro episódio do documentário O Dia que Durou 21 Anos, que apresenta os bastidores da participação do governo dos Estados Unidos no golpe militar que instaurou a ditadura no Brasil. A produção é uma parceria entre a TV Brasil e a Pequim Filmes, com a direção de Camilo Tavares. Boa noite. A TV Brasil inicia hoje a exibição da série de 3 episódios intitulada O Dia que Durou 21 Anos, escrita pelo jornalista Flávio Tavares. Um documento inédito com imagens reveladoras que mostram como e por que os Estados Unidos da América decidiram interferir na política interna do Brasil, com o pretexto do avanço comunista vitorioso em Cuba, criando as condições para o golpe militar de março de 1964. Aqueles que não amam a revolução, pelo menos devem temê-la. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Many Americans and some Brazilians believed that the United States government played a part in overthrowing the Goulart government. Is it possible for the United States, with such great influence and interest in Latin American affairs, to be completely uninvolved in such a situation? We do have an abundance of declassified documents that really tell us almost minute by minute what the U.S. policy was starting on March 26th, March 27th, March 28th, right up till April 1st and April 2nd when Goulart left. Almost a minute by minute, hour by hour account from the declassified records. Brazil was a regional superpower, a huge country, vast economic potential, vast leadership potential. The United States could not afford to lose it. This concept of U.S. policymakers that they somehow own or possess
countries in Latin America, and therefore if they go their own way and elect their own officials, we lose them. Para nós compreendermos, o embaixador norte-americano no Brasil naquela ocasião era o embaixador Lincoln Gordon, um homem que se tornou um personagem da história política brasileira. Ele era embaixador dos Estados Unidos, mas ele acabou se constituindo como um personagem da história política brasileira. Tamanha importância que a embaixada passou a ter naquele momento tão conturbado do governo Goulart e do golpe de 64. I mean, he really was a major player in helping to engineer and support the coup plotting in Brazil. And he was sent to Brazil because he spoke a little Portuguese in order for him to develop a campaign to prevent a left-wing turn of the government in Brazil. He came when Jânio Quadros was in power, when there was a transition, and his mission after that was to do everything possible to block João Goulart and what João Goulart was doing. Their goal was to present Goulart as too much to the left, too much controlled by the left, and the agrarian reform, which Goulart really pressed on, was just another piece of ammunition in that argument. É muito curioso porque o país nos anos 60 como que ele toma consciência da necessidade de dar um passo na direção da democracia, um passo na direção da nação. E uma das tensões sociais mais sérias foi no campo. Vindas camponesas no Nordeste, no Rio Grande do Sul, uma série de movimentos. A massa rural começava a aparecer em forma de ocupação de terra, em forma de grandes marchas. Tinha um quadro muito forte de tensão e de disputa no campo. Rio Grande do Sul. Brizola desapropria 20 mil hectares de terras improdutivas e as distribuiu a 10 mil agricultores da região de Sarandi. A reforma agrária feita em termos da reforma da nossa Constituição, indo ao encontro dos anseios da nação, vai proporcionar mais do que qualquer outra medida ou providência. Essa tranquilidade que nós todos reclamamos, que a reclamamos em benefício do desenvolvimento do nosso país. Eu acabei designado relator do projeto da reforma agrária. A emenda era permitir que o governo pudesse desapropriar uma terra, pagá-la a prazo e, com isso, ter recursos para desencadear e fazer uma lei ordinária de reforma agrária. O governo de Goulart representa uma ameaça ao mundo livre. Minha conclusão é que as recentes ações de Goulart e Brizola para promover a reforma agrária levarão o Brasil a um governo comunista, como Fidel Castro fez em Cuba. Embaixador Lincoln Gordon. People like Lincoln Gordon used the expropriation of land and agrarian reform simply to bolster their argument that Goulart was too leftist. Eles utilizavam Brizola, eles utilizavam Goulart, eles jogavam muito bem. Muitas vezes os funcionários norte-americanos diziam, mas embaixador, será que é isso mesmo? Será que João Goulart, de fato, descrentes um pouco dessa leitura catastrófica de Lincoln Gordon? E ele foi o responsável por manter essa interpretação. Ambassador Gordon and the American government welcome the change. This is headquarters for 1,200 Americans on government service throughout Brazil. Their objective is to keep the most important nation in Latin America firmly committed to the West. Eu cheguei aqui como assistente ao embaixador. Eu tinha que diariamente preparar a informação do embaixador. Eu controlava a informação que ele recebia. O Gordon era um acadêmico de Harvard, um economista que tinha feito a sua carreira escrevendo sobre o Brasil. Naquela época, o Kennedy estava escolhendo the brightest and the best, os melhores e os mais inteligentes para as posições. Então, foram pesquisar
Gordon, que era bastante jovem na altura, e estava aqui como professor, investigando quando foi indicado para ser embaixador. O embaixador Lincoln Gordon convenceu o Departamento de Estado de que realmente João Goulart iria implantar no Brasil uma república sindicalista e que depois perderia o controle para os comunistas. Goulart está fomentando um perigoso movimento de esquerda, estimulando o nacionalismo. Duas companhias americanas, a ITT do setor de telecomunicações e a Anforp do setor elétrico, foram recentemente desapropriadas pelo governador Leonel Brizola. Tais ações representam uma ameaça aos interesses dos Estados Unidos. The Kennedy administration had decided that Goulart was not somebody that they could work with, that he was too far to the left, too pro-Cuban, too self-aggrandizing, and that basically he had to go. So it was under the Kennedy administration, not the Johnson administration, that the CIA first started to expand its operations in Sao Paulo and other parts of the country. The CIA began to build up activities, its clandestine activities throughout Brazil. The CIA helped create what they called conditions for a coup, as if it was something that the weather would bring. O problema agrário não foi o único. Nós tínhamos um problema pendente com as concessões estrangeiras que estavam se vencendo, né? E que todas elas tinham problemas seríssimos de execução, não tinham cumprido rigorosamente as concessões, obrigando. O destaque para o quadro cultural de hoje é sobre o movimento Em Rua em Pelotas, com programas semanais na Rádio Com, 104.5 FM. O movimento de arte social organiza atividades artísticas na cidade. Nossa produção conversou com JJ Maurício, um dos integrantes do movimento e produtor do programa Em Rua Com. JJ Maurício, o Em Rua surge da proposta do Independente na Rua. Esse projeto nasceu em março de 2010. Gostaria que tu falasse um pouco da proposta e quem faz parte. Bueno, eu quero agradecer aí a oportunidade do Maria Bonita da gente poder estar aqui falando um pouco do Independente na Rua. Deixar um é nóis aí pra Rapa que Soma Juntos, o Dizila, que foi um cara que pensou junto comigo aí de poder estar juntando todas as tribos, não só do hip hop, mas da galera que trabalha a música negra aqui na cidade, né? Então a esplanada em si, aquele espaço ali, o Zulu ele já tinha a ideia de que tinha que ser invadido, tinha que ser assumido por alguém e não tinha nenhum movimento que tivesse interesse ou que demonstrasse interesse naquele espaço. Então, de tanto a galera estar se reunindo pelas esquinas aí da Zona Sul e da cidade e tá tomando aperto, né, da polícia, a gente não, então vamos formalizar essa parada aí pra gente poder se encontrar toda sexta-feira, trocar ideia e poder fazer um som, seja ele de improviso ou seja ele já trabalhado. E surgiu a ideia do Independente na Rua. Com um projeto com o Zulu, a gente conseguiu chegar na Secretaria de Cultura e conseguir a liberação do espaço. Isso já fazem 2 anos, a gente vem aí trabalhando direto, muita gente que surgiu ali no Em Rua, até como o próprio Zulu, que tinha um trabalho antes do Em Rua com CNR e com Caseiro Alternativo, eu também, galera do Casea lá, Pouca Sombra, o Garcês Dirt Lion, essa galera toda que começou a fomentar o Em Rua, hoje eles estão fazendo shows, reproduzindo o material deles aí para todo o território nacional, não só pela internet, e o que é mais importante, assim, que está conseguindo gerar uma renda, estão tendo o cachê merecido, estão sendo reconhecidos, né, valorizados pelo trabalho que eles fazem. E o interessante também do Independente na Rua é de ver que muita gente está acreditando e está chegando uma galera nova, aí a Eds Krill, é uma geração em rua, a Tropa FDG é a geração em rua, Função de Rua é da geração em rua. Então tem uma série de grupos aí que estão surgindo agora, grupos bons, com um potencial muito grande, que estão acreditando no Em Rua. O Em Rua, hoje a gente pode dizer que ele é uma vitrine para a galera que é do independente, que é da rua, que a gente sabe que dentro do hip hop tem muito disso, de quem, né, é industrializado e de quem é artesanal, a gente sabe distinguir bem isso. Então o Em Rua tá ali para receber essa galera que quer fazer a coisa pelo certo, quer correr pelo um lado social direito também, fazer a coisa
né, pensando não só em si, mas no próximo. Acho que todo mundo que está colhendo os frutos do seu trabalho dentro do hip hop é porque não pensou só em si, pensou no coletivo. Tem uma frase muito interessante do Zulu que é o "tô me espalhando por aí", que é interessante reconhecer não só quem faz, mas quem aprecia também. A galera que compra o ingresso, que está no show, que compra mixtape, que investe em camiseta, em adesivos. Acho que a identidade visual e o nome é tudo para esse tipo de projeto, em si, para esse tipo de mobilização. O movimento do hip hop é um movimento bem forte aqui na cidade, né? Mas como que vocês enxergam, já com essas iniciativas pessoais de grupos que são focados nessa linha, como que vocês enxergam o auxílio do poder público para esse público tão grande que nós temos aqui, que curte hip hop e que também faz parte dessa arte? Bom, eu vou simplificar para vocês essa questão, essa pergunta. Como o poder público ajuda? Tipo, o hip hop ele já é um segmento da periferia, do povo carente. Óbvio que hoje em dia a galera estuda, tem mais instrução, tem mais acesso, vai para a rua trabalhar e tal, informação está sempre buscando. Mas o que a gente sente assim por parte do poder público é que eles ainda veem os ativistas do movimento hip hop como uma galera pobre, assim, totalmente carente, e o que eles disponibilizam para o hip hop hoje é nada mais, nada menos do que esmola, como se eles estivessem dando para alguém na porta de um estabelecimento ou para alguém que está ali no calçadão, entende? E, tipo, todo mundo fala que não, tem que elaborar projeto e tal. Projetos são folhas e folhas, né? Maços e maços de folha de ofício escritas, que chega na hora ali, chega no executivo e é engavetado. Né? Não é aprovado. Saiu a lei do movimento hip hop agora e o máximo que a gente conseguiu ver assim de palpável, de físico, foi um palco sem iluminação na pista de skate. Então o sentimento da galera em relação a tudo isso, do sentimento do movimento no geral, é isso aí. O hip hop, pelo menos aqui em Pelotas ainda, tá sendo esmola para o poder público, é esmola. A gente vê o investimento deles aí em N atividades, e quando se trata do hip hop é uma estrutura sem iluminação de qualquer jeito e ainda cercado de câmeras ali, né, de bico de luz para poder externar qualquer atitude incorreta. Não que a gente esteja pelo vandalismo, por banalizar e tal. Não, mas a gente sempre contou com esse apoio da prefeitura, um apoio que não existe, né, porque quando se fala em apoio da prefeitura é só por falar mesmo, é uma licença poética de todo MC, porque isso não existe, é esmola. É uma forma de manter o povo calado, principalmente quando está fechando o quadriênio, que chega a época de eleição. Aí sim, aí eles vêm e dizem que não, que já fizeram horrores, mundo e fundo. Mas quem vive o hip hop, o estilo de vida dia a dia, sabe que é diferente, sabe que não, isso é uma mentira. O hip hop aqui em Pelotas, na região sul, precisa mais de investimento, precisa mais da atenção do poder público para que as coisas possam acontecer com mais dimensão, porque acontece, mas acontece por iniciativa só do povo que corre. Aí, Jair Brau, Anjo DB, Gagui DV, essa galera aí, Zudzilla, JJ Maurício, em Ruacon, é o povo que corre e faz com as próprias mãos. O Movimento em Rua também tem um programa de rádio na Rádio Com, se chama Em Rua Com. Qual é a proposta do programa? A proposta do Em Rua Com é o melhor da black music, aí todo mundo que trabalha com a música negra e tal, e estudiosos, apreciadores, né, ouvintes e até críticos que gostem da música negra, e tá o Em Rua Com toda segunda-feira ali na Rádio Com, às 21 horas, com o melhor da black music, sempre no melhor estilo. Que essa foi a proposta quando surgiu a oportunidade, o convite da gente chegar e fazer algo diferente, que não fosse só hip hop e que não fosse só, né, os outros gêneros, que a gente pudesse juntar tudo e pudesse dar voz e vez a quem aprecia, né? Esse foi o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação. Para acompanhar esse e outros programas, acompanhe no YouTube. Coloque lá, Nossa Luta 1.tv. Nós voltamos na semana que vem.
Rapaziada presente como sempre em frente ao set. Profissão pra quem rima na esquina desde moleque. Quem ainda não conhece parceiro, então chega junto. Cola no movimento e fica atento no assunto. É o pessoal do bem, que representa quem segue o swing brasileiro como Jorge Ben. Pode esquecer o veneno, não vou pensar pequeno. Conexão Sweet Home com padre chileno. De Chile a Brasil, me lanço como un misil. Escuta bem lo que eu vou a decir. Eu não estou brincando, só estou expressando lo que aqui está passando.